Olá a todos e todas que nos acompanham aqui na nossa live Cultura ao Vivo da Secretaria de Cultura de Diadema. Esse é a nossa live especial voltada ao tema Fábricas de Cultura de Diadema. Então, vocês que estão aí ao vivo, interajam conosco nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. E hoje teremos uma noite muito especial, batendo um papo aí com a equipe da Fábrica de Cultura de Diadema. Iremos conhecê-los e conhecê-los melhor, conhecer um pouco dos projetos que são realizados na Fábrica de Cultura e projetar possibilidades, falar um pouco dessa situação da pandemia, o quanto que isso foi algo determinante nas ações da fábrica aqui na cidade, falar um pouco do projeto da Poieses, e, enfim, trocar um pouco dessa ideia e buscando bastante a interação de vocês aqui pelas redes. Num primeiro momento, a gente gostaria de chamar aqui um material muito especial da Fábrica de Cultura, que é um vídeo do Projeto Férias, que é realizado lá nas Fábricas de Cultura, e em seguida a gente apresenta nossos nobres convidados aqui da nossa live. Então, não deixe de interagir, não deixe de participar, e compartilhe aí o link para que mais pessoas possam acompanhar a nossa live. Não é truque, moçoneca, lavei a meleca, vem meu que suco, depois pipoca, livro didático de matemática, biblioteca, prender gramática, é pelo ECA, e sem tabaco, bebida alcoólica, sem boteco, triste buraco, jogar peteca, tem porta-treco, brinquedo aquático, eletrônico, tecnológico, e tem boneco, e tem boneca, ninguém é babaca, nem homofóbico, nessa maloca, tem os moleque, tem as moleca, e sem chaveco, só tem sapeca, se esconde o 5, tem um que trinca, casa de 5, a gente brinca, pula elástico, aeróbica, nessa prática, pra ser único, sem enxaqueca, carrinho de plástico, do vô carioca, pra rir faz pico, brincar no saco, mesmo careca, a gente é black, muito funk, nada erótico, nem problemático, só uns que educa, que seja público, sem arapuca, que não caduca, traz a muvuca, dança os malucos, dança as maluca, mas não complica, meu tio Kiko, quero muqueca, é de moleque, magnífico, mas videoteca, pra ver chuleque, ver tipitec, tetepidec, pra nós moleca, brinquedoteca, brinquedoteca, brinquedoteca. Incrível material aí da Fábrica de Cultura. A gente vai ter oportunidade de ter acesso a um pouco mais desse material audiovisual aí da fábrica, que já demonstra o quanto multifacetada que são as ações, as frentes que a Fábrica de Cultura aqui na cidade proporciona. E eu gostaria de apresentar, então, nossos convidados aqui dessa noite, reiterando aqui com vocês que interajam conosco nas redes sociais, mandem seu recado, mandem sua pergunta, estamos antenados aqui para que a gente possa interagir da melhor forma possível. Bom, temos aqui hoje, abrindo aqui a nossa apresentação dos convidados, queria apresentar o Wilson Julião. O Wilson Julião, ele é o gerente da Fábrica de Cultura de Diadema, ele é natural de São Bernardo do Campo, artista, educador e gestor cultural, sempre interessado em ações interdisciplinares, tem formação e experiência em artes cênicas, artes visuais, audiovisual e gestão cultural. Desde 97, trabalhou em inúmeras oficinas culturais em São Bernardo, Santo André e Diadema, ou seja, já é bem inteirado aqui na nossa região do Grande ABCD, MRR, no programa vocacional e no programa PIA, Projeto Ademar Guerra, EMIA, Cidade de Santo André,
entre outros. Apresentou o espetáculo de Butô A Conquista, de Antonin Artaud, com encenação de Min Tanaka, em São Paulo, e Tóquio. Em São Paulo e em diversas cidades italianas, realizou o monólogo A Construção, de Franz Kafka, com direção de Luiz Nunes. Luiz Nunes, aí também um grande parceiro, aí, artista de grande trajetória aqui na cidade, que brevemente estará desenvolvendo um projeto aqui junto à Secult, no Centro Cultural Serraria. Trabalhou com a Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes, com o coletivo Bruto, o Núcleo Tubo de Ensaio e grupo Vindo Porão, em Diadema, entre inúmeros outros. Momentos áureos dessa questão embrionária da cidade com o teatro, né, Julião? Vai poder falar um pouco sobre isso, do quanto que é latente o teatro aqui na nossa cidade, enfim. É diretor artístico do Núcleo Quanta, junto com Susana Schmidt, e premiado no Rumos Itaú Cultural, especializado em artes cênicas para a primeira infância, além de integrar o programa Fábricas de Cultura desde 2013, atualmente exercendo a gerência da Fábrica de Cultura de Diadema. Então, muito bem-vindo, Wilson Julião, um grande prazer receber você aqui na nossa Cultura ao Vivo, e teremos oportunidade de trocar bastante ideia aí, tanto nós quanto o público que está assistindo a gente. Pô, muito obrigado, Renato. A felicidade é toda nossa. Vai ser incrível. Vamos conversar muito. Maravilha. Continuando aqui nosso hall de convidados, temos a Bruna Anjos. A Bruna Anjos, ela é pós-graduada em Educação e Relações Étnicas Raciais e é graduada em Comunicação Social. Ela é sócio-produtora da empresa Odum, Formação e Produção, e atualmente está como supervisora de articulação e difusão da Fábrica de Cultura de Diadema. A gente vai entender um pouco mais esse papel de supervisão e articulação dentro da fábrica. Então, Bruna, um salve aí para você. Dê aí sua primeira saudação aí ao nosso público. Axé, melhor noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade de trocar ideia com essa galera, né, do grande ABC de Diadema. E essa é uma das missões da articulação, né, estar próximo ao público. Então, estamos muito felizes aqui de estar vivenciando esse momento. Incrível, Bruna. Continuando aqui o nosso terceiro convidado, o Fábio de Jesus. Ele é formado em Comunicação Social e pós-graduado em Criação de Imagem e Som. Ele teve a sua carreira desenvolvida no meio audiovisual e já trabalhou pela iniciativa privada e em gestão pública. Isso é interessante a gente entender o artista nessa questão híbrida entre a gestão pública e a gestão privada. Vai ser bem interessante o Fábio poder trocar um pouco dessas palavras conosco. O Fábio atualmente está como supervisor artístico pedagógico da Fábrica de Cultura de Diadema. Fábio, boa noite, como está? Boa noite, Renato. Boa noite, Julião, Bruna. Boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês, trocar essa ideia, esse espaço importante. E estamos aí, como a Bruna colocou, à disposição para falar sobre a fábrica, sobre arte e cultura, assunto que a gente adora falar e, enfim, estamos à disposição. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso, prazer de todo mundo que está acompanhando. Nossa quarta convidada, para fechar aqui o nosso hall de convidados e convidadas, é a Ifé Rosa Oade, que é analista de biblioteca júnior, educadora social, escritora, cotista, graduanda de pedagogia da Faculdade Anhembi Morumbi e integrante do coletivo Diadenega, Posse Alza e Os Quebrandinhas. Enfim, bastante frentes aí a Ifé. Boa noite, Ifé. Bem-vinda. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma honra estar aqui, trocando essa ideia sobre esse espaço tão potente que é a Fábrica de Cultura. E estamos aí, esperando as perguntas, as interações, super disposta a trocar. Para o pessoal que está em casa, o pessoal que está em trânsito, no celular, acompanhando a gente, mandem suas mensagens, mandem suas perguntas. É interessante vocês perceberem que são algumas figuras aqui, já não são figuras estranhas,
né? O pessoal que é da produção local aí já conhece aí bastante de algumas personas, de seus trabalhos. Então, a ideia também é a gente trazer um pouco dessa aproximação que esses produtores têm com a cidade. Porque o nosso intuito hoje é falar de política pública e da relevância da política pública na vida das pessoas. Certamente, a Fábrica de Cultura tem um peso e uma relevância imensa na vida cultural da cidade. O impacto da vinda da Fábrica de Cultura aqui para a cidade foi muito grande, e a gente quer falar um pouco sobre esses temas. Então, eu vou puxar um pouco a conversa com o Julião e trazer um pouco esse questionamento para o Julião, para que ele até possa explanar para as pessoas que talvez não tenham esse conhecimento do que é a Fábrica de Cultura. Ô, Renato, maravilha, vamos juntos, sabe? Vamos junto, vamos construir junto isto aqui. É uma conversa muito agradável, a gente de pronto quer agradecer muito o convite, a gente tem acompanhado as outras lives, a gente busca, né, acompanhar toda a ação cultural desenvolvida na cidade e na região. Então, é mais uma contribuição que a gente quer dar, seja nessa conversa aqui, seja com os trabalhos da Fábrica de Cultura. É uma tarefa difícil a que você coloca, porque a Fábrica de Cultura é um programa bastante complexo, ele atua em diversas regiões da cidade de São Paulo, né? Ele surge por volta de 2007, né, com a ideia de instalar grandes equipamentos de cultura e variadas ações, né, em alguns campos da cultura e da arte, nas zonas periféricas da cidade de São Paulo. Esse programa surge com o auxílio do BID, né, um aporte de recurso vindo diretamente do BID, e o governo do estado de São Paulo, né, começa a realizar a introdução, né, a implementação deste programa. As fábricas de São Paulo foram escolhidas, né, para serem construídas em regiões onde havia um alto índice de vulnerabilidade juvenil. Daí a vocação, né, as primeiras ações da fábrica visavam muito o adolescente, né, o jovem adolescente, o adolescente, a faixa etária das crianças também, né, foi introduzida, e o programa se consolidou deste modo, né. São grandes equipamentos, como eu disse, são prédios, né, eles têm salas apropriadas, eles são muito bem equipados, eles contemplam algumas plataformas de difusão, né? Algumas fábricas têm os teatros, as fábricas todas têm o estúdio de gravação musical, né? A nossa fábrica de Diadema tem um espaço expositivo, né? A gente conta com salas que são salas bem apropriadas para o exercício das linguagens artísticas e de cultura, né? Então, nós temos uma grande sala de circo que possibilita, né, a prática, a sensibilização e o desenvolvimento nessa linguagem. A gente tem salas de dança para trabalho corporal, para trabalho cênico, que são apropriadas, né, seja na sua extensão, seja no seu aparelhamento, sobretudo, né, do piso, que é uma particularidade, e assim vai para as outras áreas, né? Nós temos, do mesmo modo, assim, um bom equipamento para as outras linguagens artísticas, né? Artes visuais, música, capoeira, né? Então, a fábrica contempla, né, uma série de ações que são simultâneas, e elas acontecem nesse local, nesse grande espaço cultural, nesse complexo cultural. A gente acredita que essa possibilidade, né, dessa simultaneidade das ações no mesmo lugar promove trocas, e essas trocas elas são muito interessantes para o desenvolvimento, né, das pessoas, dos processos, das relações, né, a partir, né, da aproximação às linguagens artísticas, a partir da aproximação
aos processos de sociabilização, de sensibilização, ao acesso à leitura, né? Como a gente gosta muito de lembrar, a fábrica também integra, né, uma equipe de biblioteca, uma biblioteca muito interessante, muito bem aparelhada. Então, uma das ferramentas que a gente gosta de lançar muito mão é justamente esse cruzamento de todos esses processos. Então, é muito importante uma pessoa que está ali fazendo um curso de música, por exemplo, que ela também encontre as pessoas que estão ali buscando as artes cênicas, que faça amigos, que veja outros processos acontecendo, né, que circule pela biblioteca, que frua das apresentações culturais, que encontre ali, por algum motivo, os artistas da região que estão ali apresentando seus trabalhos, que estão ali utilizando o espaço da fábrica. Então, é uma polifonia de ações, isso decorre, né, uma grande quantidade de relações, e eu acho que isso pode, né, não é certo, a gente sabe, mas acho que isso pode instaurar processos que são processos interessantes em arte e cultura. Certamente. Não sei, como eu disse, é muito complexo, né? Eu comecei um fio aí, não sei se faltou alguma coisa, eu posso ir completando aos poucos, mas acho que a ideia de complexidade, né, a ideia de polifonia, a ideia de muitas atividades acontecendo, é um pouco o que a gente pode dar testemunho aqui. Ok. Queria fazer uma pergunta para ti, que é o ano, né, que esse projeto foi iniciado, o Fábricas de Cultura, e que essencialmente foi em São Paulo, né? Você tem essa informação? O programa, ele começa a ser estruturado em 2007. Certo. Né? Mas veja, né, é um programa complexo que foi se estruturando, teve algumas fases anteriores aos prédios da fábrica de cultura, né? Enquanto os prédios estavam sendo construídos, o programa se instalou em diversas entidades parceiras, nessas regiões que eu comentei. Né? Então, por vezes nos CELS, por vezes em algumas associações, né? Havia esse trabalho de uma equipe ligada às artes e cultura, e que recebiam diversos jovens, né? Eu lembro de edições que traziam cerca de 100 jovens, né, para começar processos de estudo, de sensibilização e de criação, né, culminando com um espetáculo, né, um espetáculo ao final de um processo de um ano, né, e passando, né, vivenciando aí por todas essas etapas de estudo, de reflexão, de prática, né, sendo ali, né, aproximadas e sendo muito autorais desses processos expressivos. Então, houve essa primeira fase, sem os prédios que estavam em construção, são grandes edifícios, são alguns anos para construir e deixar, né, aparelhados. Então, essa primeira fase antecedeu as inaugurações das fábricas, que né, remonta 9 anos atrás, perto de 10 anos atrás, as primeiras fábricas foram inauguradas. Certo. No caso, e aí é importante até ressaltar, que Diadema foi a primeira cidade, né, fora, digamos, desse circuito, dessas fábricas que já estavam instituídas, que recebeu uma fábrica de cultura, e geograficamente falando, é uma fábrica que não está tecnicamente, né, localizada na periferia de Diadema, porque todas têm essa característica, né, Julião, de que são em zonas periféricas, de bordas, né, e no caso aqui em Diadema veio aqui para o centro da cidade. Esse impacto, né, aqui para a cidade de uma estrutura tão complexa, né,
Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o que foi para o programa. Primeiro, não estar mais apenas no Métier de São Paulo, ingressar para cá sendo a primeira da região do ABC, sabendo nós que no ABC outras iniciativas da fábrica já se iniciaram, né? Como é para a fábrica vir para aqui, para essa cidade que veste esse berço cultural tão pungente, né? Sim, sem dúvida. Eu esqueci de passar por uma questão que se refere às fábricas de São Paulo, que ajuda a introduzir, talvez, essa reflexão sobre a chegada à Diadema. As fábricas, apesar de sermos, né, um programa que é bastante estruturado, que tem suas formas, seus compromissos, através, né, do contrato que é firmado com a Secretaria do Governo do Estado, as fábricas elas promovem uma leitura do território que ajuda, que impacta muito nas tomadas de decisão, nas mudadas de rumo, né? Então, é importante, a gente preza muito isso, é importante levar em conta a região, é importante fazer essa relação e esse diálogo com a produção, que já existe, né? A gente precisa sempre lembrar que a cultura existe, a cultura está, a cultura acontece, né? É muito importante o diálogo com toda manifestação cultural, né? Toda a subjetividade que já está colocada nos territórios, e então isso ajuda, né? Cria uma possibilidade ali de diálogo, de conversa, e o espaço, né, de construção do programa, ele vai trabalhando juntamente com todo esse cenário, com todo esse contexto, com toda essa riqueza. Então, a gente buscou, quando soubemos, né, da inauguração, da implementação da fábrica de Diadema, acho que a gente visou trabalhar do mesmo modo, né, entender o que era já a cidade, entender o que já estava colocado, né, como produção, como fluxos, como relações, como história, como patrimônio aqui na cidade e na região, né? E a ideia foi poder dialogar com isso, dialogar com toda essa riqueza e essa efervescência, que, como você disse, assim, a gente tinha alguma notícia, né? Eu sou da região do ABCD, a gente trabalhou em Diadema juntos um bom tempo, né? Eu tive, é muito caro para mim isso, porque eu vinha fazer ensaios aqui em Diadema também, né? No começo do meu processo em arte, eu sou oriundo de oficinas culturais, né, de São Bernardo, então, para mim é muito importante refletir sobre política pública em arte e cultura. Passei por inúmeras etapas nesse processo, ainda observo, ainda sou muito atento a como isso tem se desenvolvido, e, como eu dizia, eu vinha ensaiar no Centro Cultural Nogueira. A coordenadora Patrícia, na verdade, eu conheci o Centro Cultural Nogueira porque eu vim fazer um trabalho num projeto Férias, aqui, né, no Centro Cultural Nogueira, e eu fiz o projeto Férias, e aí conheci a ação cultural ali desenvolvida. Um pouco à frente eu precisei de espaço de ensaio, eu vinha ensaiar no Centro Cultural Nogueira, no momento em que ali era a sede da Companhia de Danças de Diadema. Então, veja aquilo que eu falava. Eu vinha ensaiar na companhia, eu vinha ensaiar no Centro Cultural Nogueira, e eu via a Companhia de Danças ensaiar. Eu via aqueles corpos, eu via aquela disciplina, eu via aquela energia fora da cena, dentro da cena, depois da cena, né? Então, eu convivi com isso. É um pouco a metonímia do que eu disse sobre a Fábrica de Cultura.
esses encontros, esse tipo de circulação é bastante importante, pode ser determinante ou pode inspirar. Né? Então, quando a Fábrica de Cultura de Diadema se apontou, né, eu que já estava trabalhando no programa, né, eu pude começar a pensar junto com as equipes sobre a cidade, sobre o que acontecia, sobre o que tínhamos de história, né, quais eram os atores, né, os atores culturais da cidade e da região, né, e a gente visou fazer uma implementação nesse sentido, né, de acolher o que sabíamos que havia, né, a cena do hip hop, a cena da dança, a cena do circo, são cenas que a gente sabia que existiam muito fortemente. A gente imaginou também estruturar a fábrica com alguns equipamentos que poderiam ajudar na cena da cidade. Neste caso, eu fiz questão da gente implementar um espaço expositivo na fábrica, um espaço expositivo que já está funcionando, né? Ele operou algumas exposições durante 2019, comecinho de 2020. A gente quis, né, fazer um parque tecnológico na fábrica que fosse interessante, né, que pudesse construir processos em audiovisual que já tivessem, né, um grau de aprofundamento, né, e além de outras, né, propostas que a gente teve como propostas mesmo, né, trazendo para ver se dá jogo, né, para ver se dava, se fazia sentido. Algumas fizeram sentido, outras a gente testou e aí redirecionamos, e assim né? Então, é muito legal a gente estar aqui os 4, porque somos a representação de muitas outras pessoas. Sim. A equipe da fábrica, né, cada pessoinha dessa aqui, né, tem uma equipe, né, decorre em muitas ações durante o ano, muitas reuniões, muitas formações, muita conversa, e a gente tenta isso, né, fazer esse diálogo acontecer, e também buscamos estar atentos ao que eclode, né, ao que por acaso ninguém imaginou, apareceu. Trabalhar com arte e cultura tem isso, né? Tem algo de uma defesa, né? Do que a gente sabe que deve ser perpetuado, que é importante, que nos trouxe até aqui. Eu estou falando da ciência, eu estou falando da arte, eu estou falando da cultura, estou falando da história, estou falando de uma série de elementos das humanidades, né, que sempre estão muito perto de quem trabalha com arte e cultura, mas também estou dizendo sobre a inovação, né, sobre o frescor, sobre a juventude, né, o público alvo da Fábrica de Cultura passa pela juventude com especial atenção, e a juventude tem muito a contribuir, a nos indicar também o que é importante ser realizado. Eu acho que é isso. Eu não sei também se eu divaguei muito, mas eu gostei de falar. Assim, pelo menos eu gostei de falar. Não sei se vocês gostaram. Não, totalmente dentro da lógica mesmo. Acho que quando você diz que a fábrica proporciona possibilidades de encontro, acho que é uma frase que resume bastante. E sei que a fábrica, para proporcionar esses encontros, busca uma articulação, né? E isso é algo bem estruturado dentro da fábrica, haja vista que há um núcleo de articulação, né? Então, eu queria pedir aí que a gente soltasse agora um vídeo, um audiovisual relativo a esse tema da fábrica, né? Em relação a esse núcleo de articulação aí.
A curiosidade está no sangue, na raça ou na alma do gado. A curiosidade nasce com a gente ou nasce na hora do fato. Provém de uma raça notável pelo vigor da imaginação e pelo ardor da paixão. Chamam-me de louco, mas essa questão ainda não está resolvida. Se a loucura é ou não a inteligência sublimada. Se muito do que é glorioso, se tudo que é profundo não brota do pensamento enfermo. Fingir que nessa madrugada eu não te mandei áudio chorando. Ouço o mesmo disco 299 vezes. Mas que faz desse jeito que agora eu vou. Ai, ai. Deus me deu o dom, escuto com a voz do coração. Canto sempre com calma, enquanto canto com a alma. Muito bom. A gente vai chamar aqui para falar um pouco sobre esse vídeo que ilustra tão bem o quanto multifacetada é a estrutura da fábrica e o quanto que dentro do que o Wilson Julião disse, o gerente da Fábrica de Cultura, de que é um local que pode proporcionar encontros, ele proporciona encontros à medida em que ele traz uma estrutura que agrega essas pessoas, né? Então, eu quero chamar para um papo aqui a Bruna Anjos, que é supervisora de articulação e difusão da Fábrica de Cultura de Diadema. Lembrando sempre, todo mundo que está acompanhando a gente nas redes sociais, no YouTube, que interajam, que façam suas perguntas, se não agora, posteriormente serão respondidas. E alunos, digam sobre as aulas que vocês fazem, sobre o prazer que é de vocês poderem estar na fábrica, trocando, interagindo, enfim. Bruna, boa noite, novamente. E queria ouvir um pouco de você, um pouco dessa... Acho que é uma mistura de sentimento de dever cumprido com emoção, de ver todas essas pessoas exercendo o seu direito à cultura. Pessoas de todas as idades entrando no espaço, usufruindo dele e tendo desse espaço esse direito à cultura que é assegurado e às vezes não tão respeitado, né? Fala um pouco desse programa para a gente, programa de difusão, de articulação. Vamos lá, melhor noite a todos, né, novamente. Primeiramente, queria, como uma mulher de axé, né, queria agradecer meu pai Ogum, dono do meu caminho, dono das terças-feiras. Queria agradecer minha equipe, né, de articulação e difusão, que está com a Charlene, o Juliano,
a Mariane e o Anderson, técnico do estúdio, o Vinícius e o Francisco, né, que são os técnicos de articulação e difusão. Acho importante dar nome que essas pessoas também são as pessoas que fazem articulação comigo, que cuidam dos contatos dos artistas, enfim, etc. Também agradecer monitoria, limpeza, administrativo, manutenção, porque é o que faz esses eventos todos aí que vocês acabaram de ver, né? Que a articulação ela é dividida em várias partes. A gente tem a fábrica aberta, que são os eventos que acontecem, a gente tem um estúdio, que é gravação para o público, que qualquer um pode se inscrever para gravar sua música, para gravar sua poesia, a gente tem a sala de exposição, né, que foi uma grande parceria também com o MAP, enfim, temos o teatro, né, que ele ainda está no seu processo de estreia, quando deu uma baixa na pandemia, a gente conseguiu gravar alguns grupos da cidade, foi muito importante, como o Grupo Arruaça, o Campelo, a banda de jazz, né, que vem acompanhando a gente na sessão de espaço, que é uma frente da articulação muito importante para a gente. Uma das atividades que começaram junto à biblioteca, né, que foi a sessão de espaço, antes da gente fazer o evento inaugural, então a gente já cedeu mais de 1000 vezes o espaço para os grupos, né, ensaiar, enfim, então é muito lindo a gente poder rever esse vídeo e ver o tanto que a gente construiu, o tanto que o ABC, que Diadema, que a localidade ajudou, porque a missão de difusão, de articulação das fábricas de cultura é poder trabalhar com a comunidade. Então, quando eu chego na fábrica, que eu vim da fábrica de São Luís, também inicio no programa em 2013, e quando eu venho para Diadema, que é onde eu morei, eu sempre morei ali na divisa, onde que a história do meu pai, da minha família foi construída, né? Diadema tem uma história muito bonita, assim, de se contar. E quando eu volto para Diadema, e ainda no lugar de articulação e difusão, que é o meu lugar de formação, é o lugar que eu atuo muito, muito, assim, na minha trajetória profissional, foi muito, muito importante, e poder contar também com a equipe, com assistente que são da região, que conhecia a movimentação cultural ali na cidade, ajudou muito. Então, eu chego na fábrica de cultura, ainda no processo de abertura, para conhecer os grupos, para conhecer o artista, para dialogar, para construir esse projeto de articulação e difusão, junto com os equipamentos já existentes, os artistas já em produção, os artistas locais. Então, foi muito bacana. Eu acho que essa construção de articulação e difusão que a gente conseguiu nesses 2 anos e 5 meses, ele foi feito com toda essa equipe, né, de articulação, e eu não posso deixar também para trás a nossa coordenação lá da sede, no nome da Paola, da Júlia, do Bruno e do Murilo, que dá todo apoio para a gente. É importante a gente colocar nome, eu gostaria de colocar da fábrica toda, mas é uma equipe enorme, mas é importante também a gente citar essas pessoas que faz a construção da fábrica. E aí, quando a gente monta, os artistas, no seu começo, ficaram muito... O que é esse prédio grande no meio do... Sobre isso, inclusive, a relação com a produção local, como que foi essa aproximação inicial, enfim. É isso, a aproximação de início foi aquele meio pé atrás, né, que é um prédio grande do governo do estado chegando aqui na cidade, depois de tanto tempo, só aquele prédio crescendo, as coisas acontecendo e ninguém sabendo de nada, querendo mais informação. Então, a galera ficou muito, muito com o pé atrás, mas a gente procurou conversar com todos, procurou falar um pouquinho o que é o projeto Fábrica de Cultura, que a gente estava ali para somar, não era para inventar algo novo, era para fortalecer o que já existia. E aí, dentro de alguns parceiros, que foi o ATQE, no Coletivo 217, a Lília Reis, alguns artistas que já se movimentavam ali no centro de Diadema,
eles foram chegando, dando apoio, e dentro disso, outros artistas também foram entendendo que o espaço da Fábrica de Cultura era para ser ocupado, era o espaço para eles desenvolver seus projetos, fazer seus ensaios, fazer suas apresentações. Era um espaço que tinha esses equipamentos, estava ali para oferecer para eles, estão ali para servir, porque a gente continua ainda em atividade, mesmo que online, e aí foi quebrando essa barreira, né? A gente foi engraçado, porque no início as pessoas falavam assim, nossa, como a Fábrica de Cultura é fácil, tipo, eu entro na portaria, já tem a sala de articulação, eu sento e conto o meu projeto, e aí se eu não tenho o projeto, eles ainda explicam como que eu posso enviar o projeto, como que é o tempo de programação, eu posso falar com o gerente, eu posso marcar uma reunião, eu posso ir no pedagógico e dar uma sugestão de um curso, o que eu estou achando do curso, o que poderia concentrar nesse curso que eu já estou, eu posso ir na biblioteca e assistir um filme, como eu posso ver uma atividade que está rolando agora. Então, os grupos foi se sentindo mais à vontade e foi interagindo, e dentro disso foi passando um para o outro e foi chegando projetos para a gente também foi indo atrás dos artistas que, de uma certa forma, ainda não tinha chego, e aí as parcerias também que a gente... É muito, muito legal a gente poder ter essa live aqui com a Secult, porque a gente sente que essa parceria era a parceria que a gente precisa mais, assim, para fortalecer os eventos da cidade, sabe? Como aniversário da cidade, carnaval, essas datas marcantes que é tão importante para a cidade e que a cidade já vem desenvolvendo, né? Porque a cidade, tipo, ela nunca parou, é uma cidade que pulsa muita arte, e ainda disso a gente também teve outras parcerias que são com a Secretaria de Cultura, de Educação, de Transporte. Então, o CAPES, assistente social, foi um parceiro incrível também nesses anos aí de fábrica. Então, a nossa relação com os produtores locais é muito bacana. A maior dificuldade que a gente sentiu, obviamente, que é quebrar esse gelo, porque tudo que é novo é complicado, né? É difícil da gente lidar até a gente entender o que eles estão fazendo ali. E aí a gente sentiu uma dificuldade também na relação de documentação, porque a gente é um programa do governo do estado, então a gente precisa de prestar conta, etc. e tal. Mas a gente fica muito feliz do quanto de artista que hoje já tem o seu MEI, né, já consegue emitir sua nota, e esse processo a gente vê que aconteceu também pela Fábrica de Cultura, porque a gente sempre falava para eles o quanto é importante se profissionalizar nesse sentido, para você conseguir ter essa nota. E grandes artistas, como exemplo, como o Netão, a primeira contratação dele com nota foi a Fábrica de Cultura. Então, para ele foi uma coisa tão bacana, assim, que ele se emocionou a gente. E o ATQN, que faz vários eventos, que deu a oportunidade também da gente acessar a Redondeza, não só ficar ali no centro, né, que é levar atividades para lá e trazer as pessoas de lá. Então, a gente, enquanto articulação, só tem a agradecer mesmo os grupos, os parceiros, a galera que está aqui, que eu vi que já tem aprendiz, que tem artista que passou na Fábrica Aberta, no estúdio, Nelson Triunfo, o nosso mestre aí, Aline DJ, o Levi, aprendiz, que também foi um dos nossos contratados também para a programação, e é muito importante da gente falar desse processo, né, que o pessoal da sessão de espaço, na sessão de espaço, eles passam a fazer parte da nossa programação, os aprendizes do pedagógico, quando eles fortalecem, né, os aprendizes do projeto espetáculo, que criaram o próprio grupo Oridiá, veio também fazer parte da nossa programação da Fábrica Aberta. Então, a gente vendo isso acontecer, a gente vê que o nosso trabalho, ele tá sendo, ele está com seus objetivos sendo alcançado. Está sendo significativo na vida de pessoas. E aí, quando você fala da articulação, né, da importância das parcerias,
a gente pode fazer uma leitura que é a leitura de que o poder público, ele tem essa quase que missão mesmo, né, de buscar se aglutinar-se as forças a favor da ponta e do grande beneficiado, que é a população, né. Então, a Secretaria de Cultura de Diadema não poderia ser diferente nessa nova etapa, não poderia deixar de estar por perto de vocês, fazedores e produtores e gestores de cultura, porque o bem maior que a gente objetiva é a produção local e é o munícipe e é a nossa saúde cultural na região como um todo, né? Então, a gente está aprendendo um pouco sobre a fábrica, e um pouco dos seus aspectos. A gente vai falar um pouco agora, falamos agora do vídeo um pouco da questão do aspecto artístico-pedagógico. Vamos falar, na verdade, agora um pouco do aspecto artístico-pedagógico, e aí eu vou pedir um vídeo aqui para que a gente possa ilustrar esse aspecto e falar um pouquinho com o Fábio. Continue interagindo com a gente, mandando suas mensagens e compartilhando aqui a nossa live. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e vamos começar hoje nossa primeira aula remota do projeto espetáculo Cinema na Fábrica de Cultura Diadema. Todo mundo preparado?
Então vamos nessa. A gente tem que sair logo daqui. Baeta sacode o soldado na tentativa de reanimá-lo. O ideal, terminou uma edição, é você assistir a edição renderizada. Ó, aí aperta aqui, ele só aparece que já tá salvo. A coisa da trilha, com os sons, com os ambientes de muito frio. Tem que pegar 2 microfones monos e fazer que num vídeo ele fique estéreo. Ele também toca nesse assunto de como o homem destrói a natureza, deturpa a vida, não sabe aproveitar. Não, só que ele não tá carregando, ele não sobe a tela de criação de roteiro. Eu costumo falar, não adianta você fazer cinema e discutir o sexo dos anjos. Você tem que discutir a realidade humana mesmo, né, cara? Estão falando num diálogo e aí você vai vendo eles em diferentes ambientes. Mas para a gente fazer esse trabalho que eu chamo de acupuntura poética. Acupuntura porque essa ideia de, a partir de uma ideia incipiente, uma ideia bebê ali que chega, né, uma ideia que eu já estou trabalhando, a gente pode criar aqui um ambiente de debate, onde eu não sou a única voz, mas tem aí a Carol e o Alex também para poder fomentar isso, a criação de vocês, né? Eu achei muito legal isso que vocês já falaram também, né? Mas é essa mistura de abordagens mesmo da imagem, né? Se eu quiser também trocar posição, ó, eu vou arrastando aqui a minha imagem, ó, com o dedo, e aí eu vou posicionando o texto onde eu quiser. O barulho da transição lá, do que colocou lá no começo, foi bem legal. Mas é tudo, né? Toda a preparação é muito maior do que ou efetivamente o feito, o produto acabado. Tenho sorte aqui, porque a luz natural entra muito bem pelas janelas, então é tudo muito claro de manhã. Boa noite, bom fim de semana. Valeu. Então. Boa noite, Valeu. Uou! Muita emoção. Rapaz. Não tem como ver essas pessoas. Faz isso com o meu coração, não, Renato. Essa liberdade, essa espontaneidade das pessoas, e aí a gente perceber. E ainda a missão persiste, porque tem as aulas online, né, Fábio? Vamos falar um pouquinho, então, sobre um pouco do projeto de formação aí da Fábrica de Cultura. Fábio de Jesus, que é o supervisor artístico pedagógico da Fábrica de Cultura de Diadema. Fala um pouco de como que é esse projeto pedagógico e qual foi esse desafio que ficou bem aparente aí de fazer essa transição, se adaptar a esses tempos pandêmicos, enfim. Poxa, vamos lá, Renato. É emocionante, né, rever essas imagens, esse trabalho todo. A gente já está, né, ao mesmo tempo que estivemos presenciais, estamos online. É muito maluco, né? Já se passaram 1 ano e 1 mês nesse processo, e esse vídeo editado pelo educador Alex, né, representa muito o que foi e que está sendo, né, todo esse período para a gente.
Mas vamos lá. Como a Bruna colocou, o Julião, eu e a IFE, né, a gente está aqui representando uma equipe muito grande, que é a equipe do Pedagógico. Somos em 40 pessoas, né, entre analistas, entre arte educadores, arte educadoras, entre auxiliares de leitura e pesquisa, fora o ADM, né, monitoria, que são parceiros incríveis da gente, a equipe da Bruna, que está sempre muito em contato conosco. Tentar falar um pouco sobre o programa, e eu peguei algumas perguntas aqui que estão rolando no chat, né, e vou tentar responder. Já tá capal, já. Vamos nessa, então vamos lá. Bom, o programa pedagógico do Fábricas é bem extenso, né, como o Julião colocou, quer dizer, são muitas atividades. A gente está dividido em 2 tipos de cursos, basicamente, que são os ateliês de criação e as trilhas de produção, né? O que diferencia um pouco eles? Os ateliês, eles têm uma característica mais de iniciação artística, de sensibilização àquela linguagem, né? E as trilhas pressupõem um certo aprofundamento, um recorte específico sobre algum assunto, alguma linguagem. Então, por exemplo, a gente podia falar de edição de vídeo numa trilha, né? Produção cultural, que é um curso que a gente está a todo semestre recolocando ele como uma estratégia importante, né, de formação para a cidade. A faixa etária que a gente atende, que até a pergunta da Raquel, se eu não me engano, preferencialmente é de 8 a 21 anos. Só que a gente tem modulações dessa faixa etária. As trilhas, por exemplo, acontecem muito no período noturno e aos sábados, são a partir de 14 anos. Então, a gente atende uma gama muito grande de pessoas, né? O pedagógico é composto por essas ações dos cursos, né, basicamente, e a biblioteca, né, que a IFE vai me ajudar aí, que tem uma gama de atividades enorme. Agora é o momento de a gente trocando essa ideia mesmo, até porque tudo está interligado, né? Então sintam-se à vontade de dialogar. Legal, a gente vai batendo uma bola aqui, eu e ela. Então, como eu vinha dizendo, são 49 ofertas, né, de cursos e turmas. A gente atende no programa sobre as 3 principais linguagens artísticas, né? Desde a inauguração da fábrica, a gente vem apostando também em tecnologia, né, que agora no programa se consolidou, né, com a fábrica 4.0. Então, esse ano 2020, por exemplo, a gente apostou também nessa aproximação a esse conceito do 4.0 que a gente já vinha desenvolvendo. Então, dentro dessas linguagens, desses cursos, né, então a gente tem desde as linguagens mais tradicionais, teatro, dança, circo, capoeira. A gente já teve criação de games, de aplicativos. A gente está agora com o nosso projeto de espetáculo em realidade aumentada, que está com as inscrições abertas. Teve uma pergunta. Sim, inclusive o Isaac colocou aqui nos comentários se tem vaga de teatro. Tem sim, Isaac. De 12 a 21 anos, quartas e sextas. Estava circulando aqui no GC o nosso link para as inscrições, então até o dia 30 de abril a gente está com algumas turmas com vagas ainda. Então tem vaga para pequenos e vaga para jovens e adultos. Então, é uma gama de oferta muito grande, né? São 33 ateliês e 16 trilhas. Esses números são números que todo o programa pressupõe, né? Basicamente, o programa, a gente trabalha com 3 eixos que norteiam o nosso planejamento, os nossos cursos, as nossas estratégias, que é autonomia, coletividade e experiência, né? Então, quando a gente fala de experiência, a gente está falando de tudo isso que a Bruna narrou, que o Julião narrou. Então, a ideia é que o aprendiz, ele entre na fábrica, né, e ele consiga circular por toda essa pluralidade que a fábrica oferece, né? Então, tem a biblioteca com incentivo à leitura, tem as ações de difusão da articulação, tem a seção de espaço, que também começou a fazer parte da nossa amostra de processos, tem as exposições que a gente frequenta, que a gente leva os aprendizes, que são as nossas saídas pedagógicas. Então, a gente tem uma meta de saída pedagógica. Enfim, é uma plataforma mesmo, eu acho, assim, de arte e cultura, sabe, que é a fábrica. E o aprendiz, ele consegue ter esse universo completo, né, da fruição e do aprendizado em cultura. Sim. Pode falar, desculpa.
Não, você poderia continuar, mas eu vou até fazer um adendo. Imagino que essa gama de opções também deva fazer intersecção com outras fábricas, se não acontece que seja um pouco esse objetivo. Olha, é assim, como a gente está muito distante, né? Como somos a única fábrica fora ali de São Paulo, e a gente tem um compromisso muito grande em ler o território, né? Então, como o Julião pontuou, a gente já chegou na cidade conhecendo toda a história cultural da cidade, né? Eu frequento Diadema desde os anos 80, meu pai viveu em Diadema durante 20 anos, eu fotografei os espetáculos do Serraria do Julião, participei de produções no Clara Nunes, fotografei também lá. Então, a gente já conhecia bastante, frequentava, eu sou aqui de São Bernardo, eu também sou cria de oficinas culturais, né? Desde a década de 90, então fiz muitas. Então a gente já entendia um pouco isso. Então a nossa ideia é sim ter uma sintonia maior com o território, né? Não tanto com as unidades de São Paulo, porque o programa pressupõe isso, né? Uma leitura do território, né? E que a gente possa atender essa demanda. E agora, fundamentalmente, com essa parceria com a cultura, que era um desejo que a gente sempre teve e se concretiza, né? Nesse momento, nessa live e com ações futuras que a gente vem planejando. Um pouco nesse lugar, e até um pouco para a gente ir caminhando o nosso bate-papo, que poderia ficar aqui um bom e longo tempo, puxar um pouco a conversa aqui para o Julião, um pouco para a Esté e um pouco para a Bruna, um pouco das expectativas futuras em suas respectivas áreas, tanto na formação, quanto na articulação, quanto na estrutura da fábrica como um todo, dentro dessas nossas perspectivas. Acho que vocês poderiam dar um pouco desse preâmbulo para a gente ir se encaminhando para o nosso final. Por gentileza. Então, vamos lá, licença para chegar. É uma honra estar aqui participando dessa live, falando desse espaço tão potente e que foi um sonho, né? Sou moradora de Diadema, estou em Diadema desde os 3 anos de idade, também sou cria dos centros culturais. E estar na fábrica, estar na biblioteca da fábrica é realmente uma experiência muito importante, né? O Renato começa falando de política pública e a biblioteca é uma política pública, né? E pensar na biblioteca das fábricas, que são bibliotecas das fábricas de cultura pela Poieses, supervisionadas pela bibliotecária Adriana Lucisano, que cuida das 6 bibliotecas. E quero também falar um pouco da equipe e desse trabalho que a gente desenvolve, que eu vi nos vídeos e me encheu de saudade, que é uma biblioteca viva, né? Um novo conceito de biblioteca, é um conceito que São Paulo traz e a gente também dá continuidade aqui em Diadema, que é uma biblioteca que, na verdade, é um espaço de convivência, né? É um espaço em que as pessoas podem buscar informação, compartilhar informação. A gente tem as atividades que são contratadas de artistas diversos de São Paulo, e a gente também pensa muito nesses artistas do nosso território. Temos as contações de história, temos os encontros com o autor, tivemos Sérgio Vaz, tivemos Kilsan de Oliveira, tivemos diversos nomes que puderam trocar, né, com o nosso público. E também algo que foi dito aqui, é importante falar que mesmo o Diadema, né, essa fábrica sendo no centro de Diadema, a gente tem no programa a disponibilização de ônibus para a gente trazer as periferias para dentro das fábricas, isso é importante dizer. Então, dentro da biblioteca, a gente atendeu a Rede Cultural Beija-Flor, várias ONGs, ONG Mais, Sodiprom, escolas também, de todas as regiões de Diadema, a gente conseguiu trazer, ofertando o transporte, ofertando o lanche. Então, a biblioteca das fábricas, né, todas as bibliotecas, elas têm esse sentido e essa missão de ser uma biblioteca pública. E o que a gente tem como público, né? Como algo que todo mundo pode ter acesso. A gente tem equipamentos de acessibilidade dentro da biblioteca de Diadema, a gente tem essa missão de trazer assuntos plurais e diversos, né? Nós temos um acervo aí de mais de 4.500 livros,
Tivemos em 2019 7 mil empréstimos de livros na cidade. É algo muito importante de se dizer. Um acervo realmente diverso, né, que é feito junto com a equipe, que é formada hoje por Cleiton Souza, Eloá Silva, Yuri Martins, por Malu Matos, por Monique Rafaela, por Léo Nascimento, que são educadores, né, na sua essência, e que são auxiliares de leitura e pesquisa, e que possibilitam que a gente tenha uma diversidade nas ações, né? A biblioteca também tem um fundamento de ter, a gente tem na nossa biblioteca uma parte de informática, que é o laboratório de pesquisa, onde a gente oferece para o público impressões, acesso à internet, enfim, é uma gama de coisas. Poderia ficar a noite inteira falando da biblioteca, morro de saudade desse espaço, que é conhecido em todas as fábricas como a parte aberta, né, como a porta de entrada da fábrica de cultura. E dizer que a gente também continua, viu, Renato, todo mundo aí que está nos vendo, a gente continua nas atividades. Eu quero já deixar indicado, assim, super incrível para vocês conhecerem o nosso podcast, que é o podcast Pode Tudo, da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Diadema, está no SoundCloud da fábrica. A gente está também todo pedagógico e articulação disponibilizados também nas redes sociais da fábrica, Instagram, YouTube. E dizer que é isso, a Biblioteca da Fábrica é um lugar de convivência, é um lugar de fruição artística, e é um lugar de difusão e compartilhamento de informação, que é o que a gente tanto precisa nos dias de hoje, e acredito que sempre vamos precisar. É mais ou menos por aí. Maravilha a gente poder saber que a cidade conta com uma estrutura, uma biblioteca tão bem estruturada, tão qualificada, porque um bom leitor, ele faz uma boa leitura do mundo, né? Entre aspas. Aí, vamos dizer, vamos colocar boa dentro do seu devido lugar. É a consciência, o senso de espaço, é o senso de comunidade, o senso de existência que a biblioteca, a leitura pode trazer, né? Muito bom. E também dizer que na biblioteca, Renato, a gente também tem como um lugar muito caro a oralidade, né? Porque eu acho que uma coisa não impede a outra. Então, o livro é uma ferramenta da gente conseguir se conectar, mas também a gente não deixa de lado a oralidade, a gente não deixa de lado as diversas linguagens artísticas que acontecem ali dentro do espaço da biblioteca. E acessível, né, Ifé? Uma biblioteca totalmente acessível. Com equipamentos de acessibilidade. Sim. É incrível. Maravilha, gente. Bom, infelizmente, a gente realmente precisa se encaminhar para o final. Não. Esse acaba se tornando um grande documento que o pessoal vai poder acessar posteriormente e tendo dúvidas sobre a fábrica, com certeza vai poder vai ser bem explicitado aí. Toda essa grande estrutura que a cidade conta e esses grandes profissionais que fazem a gestão desse espaço para esse grande público que é nosso grande objetivo, que é a população no geral, né? Julião, gostaria de, por você e você representando todo esse trabalho tão incrível, pedir um pouco despedir um pouco daquilo pessoal, dar esse último salve e falar um pouco das perspectivas futuras aí. Uau, que responsabilidade, é tanta gente incrível, fazer a representação realmente, eu preciso de um rigor absoluto para dar conta. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que vale o agradecimento imenso, quer dizer, né, para vocês, né, para a live, para a Secult, para toda a cidade, para todos os produtores, para tudo que tem acontecido, né, desde a nossa chegada em Diadema e para além, né, e também agradecer muito a nossa equipe do programa, citada aqui, né, em partes, ainda muita gente a gente poderia citar, mas o tempo não viabiliza, né, são dezenas de pessoas. Também agradecer muito os nossos parceiros da sede, né, do programa Fábricas de Cultura, que ficam na sede, agradecer muito a Poieses, também toda a equipe que nos dá esse suporte. Enfim, né, comemorar esse momento que estamos,
lembrar que é um momento muito delicado ainda de pandemia. Vários comentários reportam a isso. A gente está online, a gente buscou continuar todas as atividades que eram possíveis no online, né? Então, assim, a gente está atento às possibilidades de abertura parcial. Então, havendo a autorização, havendo o escalonamento aí das liberações, das autorizações, tão logo a pandemia nos permita, a gente deve retomar, sim, o programa com muito cuidado, com muita cautela e de modo parcial. Isso ainda não está em vista, em perspectiva, né, mas a gente, semana a semana, a gente estrutura todo o trabalho visando a continuidade do online ou visando uma possível abertura. Agradecer muito a Secult, nós tivemos reuniões já neste ano, em janeiro fizemos uma reunião muito favorável, muito interessante, de apresentação e de abertura dos nossos processos, e estamos aprofundando isso desde então. Esta semana houve já uma reunião muito importante envolvendo os 2 setores de formação, né? E eu imagino, pelo que eu tenho entendido, a gente está completamente antenado e a parceria vai acontecer muito frutífera, né, dando espaço para que a produção cultural da cidade emerja, apareça, circule, aprofunde, né, e cumpra seu papel nesse momento tão importante. Considero que o que foi dito aqui, todas as defesas acerca de cultura, acerca de arte, acerca das relações, acerca das humanidades, é a principal questão que tem que ser defendida. Acho que fica uma perspectiva está colocada, né? Só que é uma perspectiva que leva em conta todos os cuidados que a pandemia imprime. É muito importante ficar em casa, é muito importante usar máscara, é muito importante fazer todos os cuidados, é muito importante tomar vacina e é muito importante ainda suportar esse momento para daqui a pouco a gente poder retomar com toda a responsabilidade as atividades. É isso. Eu fico muito feliz com o que está acontecendo. Ótimo. Bom, com essas palavras do Wilson Julião, representando aí todo esse trabalho tão relevante aqui para a cidade, a gente se despede aí do próprio Julião, da Bruna Anjos, do Fábio de Jesus e da Ifé Rosa OADQ, e sempre projetando as melhores expectativas possíveis, agradecendo novamente e estamos junto, a cultura se faz junto, né? Então é isso. Então, muito obrigado a vocês e muito obrigado em nome da Secretaria de Cultura de Diadema. Pessoal, dando finalidade aqui à nossa live Cultura ao Vivo, só dar uns últimos recados, né? A gente teve aqui a nossa 10ª conferência no final de semana, no sábado, foi eleito o novo Conselho Municipal de Cultura, foi um momento muito frutífero para a cidade, um momento de bastante debates, um momento de bastante problematização e apropriação do sentido do que é o fazer cultural, do que é a participação do poder público, da sociedade civil em conjunto, formulando políticas públicas. Então, só ressaltar esse grande momento aqui da cidade, cumprimentar a nossa nova presidente do Conselho Municipal de Cultura, Renata Reis, e ao vice-presidente, o Luiz Rocha, e também cumprimentar toda a equipe que organizou essa conferência para que ela fosse o sucesso que ela foi. Também dizer sobre o nosso segundo festival Cultura Solidária, que vai acontecer no dia 15 agora, 15 de maio. O Cultura Solidária vem com o intuito de arrecadar alimentos para o Banco de Alimentos da cidade, consequentemente, trazendo auxílio aos produtores locais, em forma de cestas de alimentos. Essas cestas já estão sendo retiradas no Centro Cultural Diadema de segunda a sexta, das 9 às 15 horas. Então, você, artista cadastrado no Cadastro Único dos Artistas, pode ir lá buscar a sua cesta. E no dia 15, teremos mais um grande festival com atrações da produção local, uma grande estrutura
e a gente, fiquem ligados nas nossas redes, que a divulgação desse festival será maciçamente feita. Deem audiência a esse festival, pois é a própria produção local quem são as atrações desse grande evento. Por último, convidar todo mundo a acompanhar no dia 29 agora, aqui pelas nossas redes também, Cultura ao Vivo, e também pelas redes da Prefeitura, o Dia da Dança, que se comemora no dia 29, e a gente terá a transmissão do espetáculo Crendices, Quem Disse, premiado espetáculo da Companhia de Danças de Diadema, que tem direção e coreografia de Ana Botosso, Companhia de Danças de Diadema, que completa agora aniversário em 1º de maio, e também será uma atração da nossa segunda live solidária. Com isso, então, me despeço de vocês. Muito bom poder falar de cultura e arte. Lembrando sempre que cultura ao vivo são registros da atualidade, são registros que vão ficar para a posteridade da vida cultural aqui da nossa cidade, aqui de Diadema. Então, uma boa noite aí a todo mundo. Obrigado por terem acompanhado até agora e até uma próxima.